E aí pessoal, tudo bem? Já ouviram falar sobre autofagia? Exatamente, é a arte da renovação celular. Eu pratico autofagia há algum tempo, na verdade eu comecei tem menos de um mês e eu já tenho tido resultados absurdos e eu quero explicar primeiramente o que é. Então eu trouxe um slide aqui para vocês para a gente poder comentar, né? Autofagia, a arte da renovação celular. E depois eu posso dar um pouco da minha contribuição sobre o que eu aprendi sobre autofagia. Então vamos lá, o que é, né? O que é auto, é próprio, né? E fagem, né? Que é comer. Então você auto come, literalmente, tá? Autofagia é um mecanismo biológico natural de limpeza onde a célula degrada e recicla seus próprios componentes danificados. Imagine uma equipe de limpeza interna que varre proteínas velhas, organelas defeituosas e vírus, transformando esse lixo em energia e novas peças. Tem até aqui, né, o Prêmio Nobel de 2016, Yoshinori Ohsumi, né, foi premiado por descobrir o mecanismo da autofagia. Então, basicamente é seu próprio corpo se comendo para poder reciclar e tirar as células defeituosas do seu corpo. Vamos entender um pouco melhor como funciona, né? Então, é um processo de reciclagem em 3 etapas principais. Primeiramente, a gente identifica a célula lixo, né? A célula identifica lixo, proteínas mal dobradas ou organelas velhas e cria uma membrana em volta dele, fagoforo, né? A segunda aqui é a fusão. Essa bolsa de lixo, autofagossomo, viaja e se funde com o lisossomo, que é cheio de ácidos digestivos. E aqui tem a degradação. O lixo é dissolvido e quebrado em aminoácidos básicos que são liberados para criar novas células. Então, olha que legal isso aqui, né? Porque é importante. Imunidade elimina vírus, bactérias intracelulares. Esse ponto aqui é importante, imunidade, né? Porque justamente eu faço esse processo de autofagia por conta de uma doença autoimune que eu possuo. Então, você não dando alimento para o seu corpo, você não dando proteína para o seu corpo, não dando energia para o seu corpo, ele vai aprender a se reenergizar, limpar as células que estão danificadas e tem uma série de benefícios que eu quero comentar um pouco mais para frente, né? Neuroproteção, então previne acúmulo de proteínas ligadas ao Alzheimer e Parkinson. Muito legal isso daqui, né? Então, automaticamente isso pode prever doenças de Parkinson e Alzheimer, que no caso até minha mãe tem, né? Longevidade, desacelera o envelhecimento celular ao renovar mitocôndrias. Então, se você não dá comida para as células, basicamente você evita com que elas morram com facilidade e as que já eram para morrer, elas param de ficar danificando seu organismo e morrem logo, né? Prevenção do câncer, reduz a instabilidade cromossômica e limpa as células defeituosas. Isso aqui é muito legal, né? Então, como ativar a autofagia? Uma resposta ao estresse benéfico, né? Se a célula tem nutrientes demais o tempo todo, ela não precisa reciclar. Então, se você se alimenta, a célula ela não pensa por si própria e ela não consegue reciclar. E aqui são os passos que eu sigo, né? Jejum intermitente. Aqui, ó, a falta de nutrientes força a reciclagem. Exercício intenso danifica os tecidos que precisam ser reparados. Que aqui também, eu também faço aqui, né? Exercício, né? Dieta cetogênica, a baixa glicose e insulina estimulam o processo. Sono de qualidade ocorre intensamente durante o ciclo, né? Então vamos lá. O que eu aprendi sobre isso tudo, né? Eu tenho uma doença autoimune, ela sempre esteve em mim, só que ela começou a se manifestar de forma mais agressiva nos últimos 5 anos, onde eu comecei a desenvolver aqui casos de distensão abdominal, de fraqueza, recentemente dores por todo o corpo, dores no pescoço, dores nos braços, nas articulações, na barriga, nas costas aqui, dores até mesmo nos órgãos internos, né? E eu venho nesses últimos 10 anos procurado ajuda. Eu tentei, eu tive danos na visão, que foi um dano neurológico também. Eu tive casos depressivos, eu tive casos de ansiedade. O meu transtorno do espectro autista ele foi aumentado umas 100 vezes, parecia que eu tinha uma condição muito pior do que realmente deveria ter. E eu tive vários prejuízos durante a minha vida e eu tentei acessar mais de
20 profissionais para tentar entender o que eu tinha. Em 2024, estou gravando esse vídeo no dia 2 de janeiro de 2026. Em 2024, finalmente eu encontrei um profissional. Em 2025, né? Finalmente eu encontrei um profissional que entende sobre as doenças autoimunes. E ele pediu para eu começar um jejum de 12 horas. Ele pediu para eu utilizar probióticos para reestruturar a flora intestinal ali, as bactérias, né, a microbiota. E ele pediu também para que eu praticasse atividade física, sempre pratiquei, que eu dormisse melhor, que eu ficasse menos estressado. E também ele passou vitaminas que estavam em déficit, né? Então, vitamina D, K, magnésio, né? E algumas outras ali que estavam em déficit. E aí, cara, essas coisas melhoraram assim de forma absurda, só que a doença autoimune ela continuava atacando. Sempre que eu colocava alimento para dentro do meu corpo, ele estranhava. Qualquer tipo de alimento. Era alface, tomate, carne, todo tipo de alimento, ele estranhava. E eu estudei um pouquinho sobre essa autofagia e pensei, talvez seja a minha última opção. Então tentei de tudo, tentei aumentar também o pH do meu intestino para ver se melhorava a digestão. Melhorou um pouco também, agradeço, isso foi outro médico na verdade. E aí, ao fazer a autofagia, aí começou a melhorar de verdade. Como que eu faço? Um jejum de 18 horas, então eu vou ter um espaço de tempo de 6 horas para me alimentar e faço o jejum de 18 horas. Nesse espaço de tempo de 6 horas, eu preciso me alimentar com proteínas de várias formas diferentes, carne, frango, fígado. Eu preciso me alimentar com carboidratos, né? Eu preciso me alimentar com fibras, eu preciso me alimentar... Os carboidratos que eu consigo comer hoje, né? Eu não consigo comer arroz, nem pizza, nem nada nesse tipo, né? Nem macarrão. Mas eu consigo comer batata inglesa, batata doce, eu consigo. E aí nesse jejum de 6 horas aqui eu preciso comer tudo que, não exageradamente, mas eu preciso ter todos os nutrientes do meu corpo, todos os tipos de proteínas do meu corpo, e também suplementar a parte, as vitaminas e os probióticos e as outras coisas, mas durante 18 horas eu preciso resistir sem comer. Então, eu geralmente meio-dia e meio eu almoço, ali pelas 3 eu faço um café da tarde ali, não tem café, não posso tomar café, nem energético, nada nesse sentido, e às 6:30 da noite eu faço minha última refeição, que é frango e fígado ali para aumentar aqui as calorias, né? E aí depois das 6:30 da noite até meio-dia e meio do outro dia eu não me alimento. E eu tenho praticado atividade física quase todos os dias. Quando eu não vou para academia eu corro, e quando eu não corro eu faço cardio. Sempre também estou tentando pegar sol, né? Entre as 10 e as 2 horas da tarde. Não ficar muito tempo no sol, de 15 a 20 minutos no máximo 30, assim, estourando 30 minutos no sol, para que eu tenha a minha vitamina D, que é quase um hormônio, né, a vitamina D, no meu corpo bem estabelecida, para que eu consiga me recuperar. E sim, depois de autofagia eu tenho dormido bem, eu tenho me sentido melhor, as dores têm diminuído. Então, esse processo eu quero manter ele no mínimo mais um mês. Essa autofagia é muito difícil, é muito complexo. O jejum de 18 horas é complexo, mas aí depois que eu me acostumar com os 18 horas, eu quero começar a tentar mais horas, né? Talvez tentar ali 20 horas ou 24 horas, uma refeição só por dia, beleza? Então, é isso, espero que tenham gostado e até mais.